Olá. A Câmara aprovou no último dia 3 o chamado orçamento de guerra, que na prática significa retirar do orçamento da União as despesas relacionadas com ações de combate ao coronavírus. Mas não somente ações de saúde pública, ações também de assistência social e até mesmo aquelas ações voltadas a diminuir o impacto da pandemia na economia brasileira. No Palavra Aberta, que começa agora, eu converso com o deputado Arnaldo Jardim, que é líder do Cidadania, um deputado por São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, eu queria começar falando um pouco da necessidade ou não dessa emenda à Constituição, que foi um dos pontos mais questionados no início, quando essa discussão veio à tona. No primeiro momento, o governo dizia que não podia fazer despesas, porque havia limitações da lei de responsabilidade fiscal, limitações constitucionais. Na sua opinião, existia de fato a necessidade de haver essa emenda à Constituição? Bem, cumprimentar você, Maristela, todos os amigos da TV Câmara, e dizer da minha alegria de ver que o Congresso Nacional, particularmente a Câmara dos Deputados, está respondendo com celeridade a esse desafio. Havia necessidade dessa legislação. O governo federal alegou que isso constrangia para que iniciativas fossem tomadas. Algumas poderiam ter sido feitas. Por exemplo, a renda básica emergencial, ela só dependeria de uma medida provisória, e veio agora, para liberar o recurso e um decreto de regulamentação. Não precisaria dessa PEC. Mas outras iniciativas. Hein? Os 600 reais. Exatamente. Então, o governo, nós queremos que ele seja célere na liberação desses recursos tão importantes para não só suprir de renda essas pessoas, mas também para aquecer a economia. Isso significa uma distribuição que vai chegar à casa, nesses 3 meses, de 50 bilhões de reais. Mas mais do que isso, o que é a PEC? Uma mudança da Constituição, como você diz, segrega os orçamentos, um orçamento para esse ano, orçamento para emergência, orçamento para a guerra contra o corona e pela reativação da economia. Mas instituiu também um comitê gestor, muito importante, para que nós pudéssemos ter uma integração. Eu sonhei com o momento em que o presidente chamasse todos os poderes para uma ação integrada. Não aconteceu. Vai ter que acontecer no comitê gestor, integrando estados, municípios e integrando também o legislativo e o judiciário. Segunda medida, além dessa questão do orçamento de guerra, mudanças no Banco Central, importantes. Terceira, mudanças nos critérios, regras para contratar serviços, compras de equipamento e terceirizar uma série de serviços para dar agilidade, particularmente ao Ministério da Saúde. E tem o último item, no artigo 15º, que poucos se atentaram a isso, porque nós demos toda essa autonomia, estabelecemos essa possibilidade, mas também constituímos um freio, uma possibilidade de que um controle seja feito pelo Legislativo. Pois é, deputado, o senhor tocou aí num ponto que eu considero fundamental, porque os economistas, de maneira geral, baixaram a guarda no que tange a questão de controle fiscal, de poder realizar despesas, né, sem que haja o lastro financeiro no primeiro momento para que essas despesas sejam realizadas, mas o caráter fiscalizatório parece que fica bem mantido com essa proposta, porque o comitê a que o senhor se refere, ele é composto por membros do Executivo da União, dos estados e dos municípios, mas o poder fiscalizatório e de acompanhamento segue no Congresso Nacional e nos órgãos de fiscalização e controle. Nós não abrimos mão disso, isso é fundamental. Nós demos autonomia, o Executivo vai poder descumprir, por isso uma emenda constitucional, a chamada regra de ouro, vai poder gastar acima daquilo que está sendo arrecadado. Nosso déficit, que estava previsto na lei orçamentária, Maristela, amigos do TV Câmara, em 124 bilhões, a previsão já assumida pelo governo é que ele está na casa hoje do déficit, com tudo que foi acordado, na casa de 450 bilhões, eu estimo que nós teremos que gastar 700 bilhões de déficit. É similar, aí sim, àquilo que os países desenvolvidos têm feito para enfrentar essa crise. Repito, dinheiro para a saúde, autonomia administrativa para contratar serviços, tomar procedimentos e, por um outro lado, nós termos também
a possibilidade de que se cria um quadro para a retomada. Deixa eu me debruçar nesse momento rapidinho sobre o Banco Central, Maristela. Nós ampliamos os poderes do Banco Central e houve um questionamento a isso. E eu quero lhe dizer que eu fiz isso com muita convicção. Nós do Cidadania estudamos, nós dialogamos muito com o Rodrigo Maia, ele promoveu uma reunião dos líderes com o próprio presidente do Banco Central, foi eficaz para isso. E isso foi uma resposta ao sistema financeiro, porque o sistema financeiro, no meu entender, está devendo na crise. Há um mês atrás, o Banco Central liberou depósitos compulsórios aos bancos. Depósitos compulsórios, você sabe, mas só para explicar para todos da TV Câmara, é um dinheiro que fica lá depositado e não rende nada. Faz-se isso para segurar a liquidez do mercado. Os bancos compensam porque ganham em outras operações. Então, se liberou esse dinheiro, dizendo emprestem, ganhem dinheiro com isso. E, mesmo assim, os bancos demoraram. Só recentemente, percebendo que estava ficando muito ruim e que nós tomaríamos medidas, é que estão começando a flexibilizar algumas linhas. Mas esta possibilidade de ampliar o poder do Banco Central é estratégica para até conter aquilo que são erros do sistema financeiro. Então, essa proposta de emenda à Constituição, ela libera o Banco Central a transacionar títulos diretamente com os detentores desse título, sem necessitar a intermediação de uma instituição financeira. E daí garantir antecipando, por exemplo, mais liquidez, capital de giro para as economias, essa é a ideia. Para as empresas. É essa mesmo. Capital de giro para as empresas, para poder honrar salário, para poder honrar alguns fornecedores, não quebrar a cadeia, tá certo? Poder ter aí antecipação de recebíveis. Por exemplo, as maquininhas de crédito, aquelas todas lá, eles vão acumulando aquilo que você declara como despesa, ele vai pagando ao comerciante e depois ele recebe. Então, ele vai ter que receber depois daquele você, que emitimos o cartão. Então, isso é um recebível. Os bancos estavam botando restrições a isso, achando que ia ter uma grande inadimplência. O Banco Central vai poder antecipar esses recebíveis e, com isso, manter. Porque, com isso, a maquininha paga o restaurante ou a prestação de serviço e ele paga o seu funcionário. Para não ter quebra de cadeia, foi muito importante isso. Deputado Arnaldo Jardim, para a gente terminar o programa, o presidente Jair Bolsonaro, em vários momentos, ele comentou em declarações à imprensa a preocupação de não realizar determinadas despesas e evitar fazer as chamadas pedaladas orçamentárias, pedaladas tributárias. Com essa proposta de emenda à Constituição, isso deixa de existir e o governo pode agir, de fato, de uma maneira mais célere em relação à liberação de recursos, certo? O governo não tem nenhuma trava. Nós retiramos todas as travas para que o governo haja. Agora, o que nós precisamos? Que o governo haja. Nós já temos medidas deliberadas que não estão sendo implementadas. Nós estamos muito preocupados com essa rápida e célere implementação. E, por final, queria também concluir com algo que está nos orientando, Maristela, aos líderes de uma forma geral, à Câmara, ao presidente Rodrigo Maia, que é o seguinte: tudo é temporal, é para esse período. Então, nós não quebramos a regra de ouro para sempre. Nós não instituímos uma possibilidade de não ter controle fiscal para sempre. É por um período determinado, ação incisiva, precisamos todo para preservar vidas e empregos e depois retomar o equilíbrio fiscal. É durante esse período, sem macular nenhum controle depois, para podermos ter o país equilibrado para retomar o seu crescimento. Até 31 de dezembro de 2020. Deputado Arnaldo Jardim, eu agradeço a sua presença, a sua participação no Palavra Aberta. Muito obrigada. Um abraço. Eu conversei com o deputado Arnaldo Jardim, líder do Cidadania, deputado por São Paulo, sobre o chamado orçamento de guerra. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.